Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Bom, eu tô aqui de volta, não sei depois de quantos dias, mas estou aqui de volta e é isso que importa. E eu vim compartilhar com vocês aqui um assunto que eu acho muito interessante. Interessante só não, importante, né? E eu trouxe a minha Bíblia aqui, né? E para o vídeo não ficar muito grande, eu vou ler logo o texto base que eu vou usar para falar desse assunto e de acordo com o que a gente for conversando, né, eu vou ler o outro texto também, tá bom, gente? Então, eu provavelmente vou colocar referência aqui. Esse texto está no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Eu vou ler o versículo 8, 9 e 10, tá? E eu vou botar também aqui na descrição também. E o título dessa leitura fala assim, o título da leitura é Elias no Monte Horebe. O versículo 8 diz: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel derribaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para a tirarem. Esse texto aqui de 1 Reis está falando sobre o profeta Elias. Ah, mas Aline, o que você quer falar com esse texto? Gente, eu quero falar tanta coisa, mas vamos ver se eu consigo organizar minhas ideias para poder passar exatamente o que eu quero falar. A gente que serve a Deus já há muito tempo, ou foi criado na igreja, ou não sei, né? A gente que pratica o evangelho já tem algum tempo, a gente acaba tendo contato com alguns ensinamentos que quando você vai ler a Bíblia, quando você vai procurar conhecer Deus de verdade, você vê que não é bem aquilo, né, que Deus quer ou aquilo que Ele tem para você a partir do momento que você começa a se aprofundar nas questões da palavra, porque a palavra revela Deus, né? Então, se você não lê a Bíblia, você não sabe quem é Deus, porque Deus ele se revela através da palavra dele. E essa parte aqui de Reis, de Elias que eu trouxe aqui, é uma das partes que falam muito comigo e tem falado muito comigo durante esses dias. Por quê? Porque muitas das vezes na igreja, ou de uma maneira geral, no período que a gente está vivendo, e isso já vem de tempos, a gente acha que a igreja é lugar de pessoas perfeitas, né? A gente acha que só tem lugar na igreja para pessoas que praticam um evangelho perfeito, para pessoas que não erram, para pessoas que não falham, para pessoas que são fortes o tempo todo, para pessoas que se enquadram dentro de uma norma, dentro de uma liturgia. Mas quando você vai ler a Bíblia, que você vai se aprofundar aqui nas Escrituras, você vai ver que não é nada disso que Deus quer da gente. Você vai ver que Deus, ele se preocupa com o ser humano que a gente é. Deus, ele olha pra gente, ele não olha pra gente como se a gente fosse um robô, como se a gente fosse uma máquina, como se ele tivesse programado a gente para fazer uma coisa e a gente tem que fazer aquilo ali. Não. Ele olha pra gente como se a gente fosse um ser humano que ele mesmo criou e que ele conhece assim melhor do que a gente mesmo. Então, assim, Deus ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo, né? Quando a gente pensa que vai fazer alguma coisa ou que a gente pratica alguma coisa, Deus ele já sabia que aquilo ali ia acontecer, né? Como Deus ele colocou o homem lá no jardim, mas ele já sabia tudo aquilo que ia acontecer, né? Então Deus ele nos conhece melhor do que a gente mesmo. E é interessante que quando você vai lendo a palavra, você vai vendo que Deus ele não é um Deus carrasco, ele não é um Deus implacável como as pessoas pregam, como as pessoas dizem. Deus ele é um Deus de amor. Até chegar ao ponto dele permitir que algo de ruim aconteça, antes ele já avisou. Antes ele já deu chance da gente se arrepender, né? Como a gente sabe que em algum momento a gente vai bater de frente com Deus. Mas Deus até então está dando oportunidade do homem, do ser humano, se arrepender dos seus pecados, né? A Bíblia fala que Deus ele é tardio em se irar. Ele está dando oportunidade para o homem fazer o que o coração dele deseja, né? Deus entregou o homem às suas próprias paixões. Então, ele está dando oportunidade, a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado para quem quiser se arrepender, ter oportunidade de se arrepender. Mas
até a ira de Deus se manifestar, ele já deu muita oportunidade, né? E o final que a gente viver vai ser um final que a gente escolheu viver. Não foi o que Deus queria, não foi o que ele determinou, foi o que a gente quis, a gente escolheu viver, né? E às vezes a gente dentro da igreja, né, do sistema igreja, né, que a igreja de Cristo não era para ser assim, mas do sistema igreja, você vê que as pessoas elas estão atrás de perfeição, elas estão atrás assim de pessoas que não demonstrem fraqueza, elas estão atrás de pessoas que sejam perfeitas o tempo todo, de pessoas em quem elas possam se inspirar, quando na verdade a gente não era para estar na igreja procurando inspiração em homens, a gente era para estar na igreja procurando a nossa salvação em Cristo, porque Cristo foi o único caminho, é o único que pode nos levar até Deus, né? E às vezes o que a gente percebe é que não é isso, é que a gente, de uma maneira geral, vai buscando inspirações em homens. Só que eu sinto te dizer que homens são fracos. Homens, mulheres, são carne como todo mundo. E por isso que eu trouxe essa palavra aqui, porque Elias era um profeta de Deus. E se você for pesquisar na vida de Elias, você vai ver que por ele, através da vida dele, Deus fez coisas tremendas. Coisas que não se manifestaram na vida de outros profetas. Ou seja, ele foi um profeta diferente, que tinha uma comunhão com Deus diferente. Tanto que ele não passou pela morte, Deus tomou ele para si. Só que Elias era um homem como todo mundo. E essa é a questão do vídeo que eu estou falando. É que nós somos seres humanos como todo mundo. Seres humanos que têm suas fraquezas, que têm suas limitações, que têm suas dúvidas, que têm suas incertezas, que passa pelo fracasso, que passa pela frustração, que passa muitas das vezes pela ausência de fé, pelo questionamento. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E mais ainda do que eu quero trazer no vídeo é que Deus ele sabe de tudo isso. Deus ele não anula nada disso na gente. E para completar isso aqui que eu estou falando, aqui no livro de 2 Coríntios, eu também vou botar a referência aqui, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, Deus fala sobre isso com Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, que não se sabe ao certo qual era esse espinho, e ele vai falar com Deus, que Deus tirasse aquele espinho da carne dele. Só que ao invés de Deus falar para ele que ele tinha que ser forte, Paulo, tu tem que ser forte, não. Deus simplesmente chega para ele aqui no versículo, no capítulo 12, no versículo 9, e fala assim: a minha graça te basta. E Deus ainda fala mais: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Deus está querendo dizer com isso? Que quando a gente está mais na lona, mais no chão, é aí que a gente entende que a gente precisa mais dele, que a gente depende dele. Diferente do ser humano que só quer estar junto da gente quando a gente tem algo para oferecer, ou quando a gente está produzindo alguma coisa que seja importante para ele, Deus ele não. Deus ele está do nosso lado e o poder dele se manifesta na nossa vida quando a gente mais está fraco, quando a gente está mais debilitado. E muitas das vezes quando a gente está sozinho, porque nesses momentos a gente quase sempre está sozinho. Sabe por quê? Porque as pessoas não suportam a fraqueza do outro. A gente não suporta a fraqueza dos outros, né? Quando na verdade todos nós estamos no mesmo barco. A gente é dotado de uma humanidade que é inerente a todo mundo, né? Não existe super-herói, não existe... E mesmo se existisse, você vê que lá o super-herói tem a tal da Kryptonita lá que deixa ele fraco, né? Então, é interessante aqui para poder fechar esse vídeo, né? Tem muita coisa que eu precisava falar, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. É muito interessante aqui que quando Elias come e ele vai para o monte e ele entra dentro da caverna, Deus podia muito bem chamar a atenção dele. E, porque, Elias, por que você está aí sendo fraco? Por que você está aí choramingando? Por que você está aí assim assado? E você vê que Deus é tão assim perfeito e ele se preocupa tanto com a gente, que Deus ele se apresenta para Elias e faz só uma pergunta para ele: o que você está fazendo aí nessa caverna? Em nenhum momento a fala de Deus tem um tom de julgamento. Em nenhum momento a fala de Deus tem um tom de preconceito, de julgar a ação de Elias, mas de preocupação, de um pai que está preocupado com o filho que está dentro de uma caverna. Então perceba que o evangelho genuíno não tem nada a ver com isso que a gente faz, que é julgar as pessoas pelas fraquezas delas, pelas limitações que ela tem.
O evangelho genuíno tem em entender a fraqueza do outro, sabendo que o outro é fraco, assim como eu sou também. Ele pode não ser fraco nos pontos que eu sou, mas eu também sou fraco em outras áreas. Então, é importante a gente perceber que a igreja é um hospital. A igreja é um hospital. Você vai no hospital quando você está são? Não. Você vai no hospital quando você está doente. Olha só como é que é interessante essa analogia. A igreja é um hospital e quem está lá, vamos dizer que sejam os enfermeiros? Vamos dizer que nós somos enfermeiros? Então você está lá no hospital e chega um doente lá. Não é papel do enfermeiro julgar a doença de quem está chegando. E o enfermeiro cuidar do paciente não quer dizer que ele também não fique doente. Então, veja bem que a igreja é o hospital, quem congrega na igreja já está lá há um tempo são os enfermeiros, mas as pessoas que chegam lá não tem que ser julgadas por nós, porque nós também somos fracos, temos nossas fraquezas, nossas limitações e também estamos debaixo da fraqueza do pecado. Também estamos sujeitos a ficar doentes também. E aqui Deus chega para Elias e fala para Elias, Elias, o que você está fazendo aí? E outra coisa muito importante aqui, que Deus está sempre disposto para nos ouvir. É por isso que Deus faz questão que a gente ore, porque Deus faz questão de nos ouvir, de ouvir o nosso ponto de vista, ouvir o que a gente tem para falar. E Elias vai lá e desabafa e fala o que ele está sentindo. Olha, Senhor, eu fui zeloso, eu fiz a tua vontade, eu procurei te servir da melhor maneira que eu pude. Mas mesmo te servindo, olha o que me acontece. O Acabe está lá matando os profetas, ele e a mulher dele, e só ficou eu. E eles ainda estão me procurando para me matar. Aqui estava falando um ser humano dotado de humanidade. Um ser humano que era profeta? Era. Um ser humano que viu fogo cair do céu? Viu. Um ser humano que matou não sei quantos profetas à espada, cheio do Espírito Santo? Sim. Mas um ser humano normal e comum, como todo mundo. E você vê que em nenhum momento nessa palavra aqui Deus julga Elias. Ao contrário, Deus prepara pão e água para ele beber água e comer o pão e continuar o caminho dele. Então, para fechar esse vídeo aqui, Deus ele te conhece, ele me conhece, ele sabe das suas limitações, sabe das minhas limitações e ele não desampara a gente por isso. Ele não julga a gente por isso. Ele ainda pega e fala pra gente assim, olha, a minha graça te basta. O que é graça? Favor imerecido, é aquilo que você não merece. Então, mesmo você sendo fraca, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mesmo você sendo humano, fraca, toda escangalhada, mesmo assim, ele decidiu me comprar com sangue e ainda morar em mim. Então, que essa pequena reflexão, né, possa falar no seu coração e que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família e se Ele permitir, estaremos aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!